conversei com ele, falei com ele o que estava acontecendo, mas hoje nós estamos aí firme e forte. Convido os irmãos que abrem suas Bíblias comigo em Gênesis 22. Aleluia, graças a Deus. Glória. Mistério forte aí, papai. Meu Deus. Aleluia. Espírito Santo. Amém? Aleluia. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. E aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu já falei sobre essa palavra, já preguei sobre ela, mas dessa vez ela não me chamou tanta atenção como está me chamando agora. Primeiramente, quando Deus chega para Abraão, ele dá uma ordem a Abraão. Ele pediu a Abraão que sacrificasse o seu único filho. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão não tinha filho, Deus tinha feito uma promessa que ia dar um filho. Mas quando Deus cumpre a promessa de Isaac na vida de Abraão, Deus chega para ele e pede. Abraão podia questionar: Deus, tu me dás, agora tu quer tomar de volta? Ele poderia questionar, mas no momento algum ele questionou. O que eu estou falando aqui, irmão, é sobre fé. É sobre fé. No momento algum ele questionou a Deus. Aí chegou, passou o dia, passou a noite. Quando chegou na madrugada, Abraão acordou cedo na madrugada, preparou o jumentinho, preparou a lenha, preparou o fogo, preparou o cutelo. E pegou 2 dos seus servos e o seu filho. E saiu para onde Deus mandou. Mas em momento algum houve murmuração. Murmuração do que Deus pediu a Abraão. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, colocamos nas mãos de Deus, murmuramos, questionamos, queremos que seja no nosso tempo e na nossa hora. Mas Abraão continuou no processo que Deus o colocou. Em momento algum ele saiu do processo que Deus colocou ele. E ele foi. Passou o primeiro, passou o segundo, e no terceiro dia, ao ele levantou os olhos, ele avista o lugar que Deus tinha indicado, a terra de Moriá, que era para ele fazer o sacrifício, o holocausto do filho. A fé dele era tão grande que quando ele avistou que ele chegou no pé, ele chegou para os seus servos e falou: fique aqui com o jumento, que eu e o moço vamos ali. Quando acabar de adorar, retornaremos para vós. Porque ele nunca duvidou de Deus. A fé dele era tão grande que ele sabia que ele iria retornar. Não só ele, mas como o filho dele ia retornar. A nossa fé como que está? Às vezes nós temos um filho doente, a gente ora, pede a Deus,
Deus, terminamos um relacionamento, Deus fecha uma porta. Como está a nossa fé? Será que a nossa fé chega perto de Abraão? Sabe? Ou entramos em desespero? Porque o mesmo Deus que fez lá, Ele fez aqui. Ele faz aqui. Precisamos mais confiar em Deus, acreditar mais em Deus, porque Deus, com Abraão, Ele entregou o seu filho morrer. Jesus, quando Ele veio, Ele veio para quê? Ele tomou as minhas dores, os meus pecados, tudo de mal que há em mim, Jesus levou sobre si. Para quê? Para nos resgatar do pecado. Porque a aliança entre o homem e Deus tinha se quebrado. Jesus veio para fazer o quê? Para unir o homem a Deus novamente. E muitos nós não reconhecemos o que Deus fez. O sacrifício de Jesus. Aí nisso, voltando para o texto, Abraão e Isaac continuam andando os dois lado a lado, subindo para o sacrifício. Não só a fé de Abraão estava em jogo, mas também a de Isaac. Deus. Mas como? No momento que ele vira para o pai dele, chama: pai. E Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Aí ele fala para o pai: pai, eis aqui a lenha, o fogo, o cutelo. Cadê o cordeiro? Espírito Santo. Aí Abraão vira para ele e responde: Deus proverá para si cordeiros. Aleluia. Mas se é no dia de hoje somos nós, sabendo que a gente está indo para o sacrifício, sabendo que estamos para a morte, a gente não espera acontecer, a gente foge, a gente procura um escape, vira as costas, não quer saber o que vai acontecer, mas foge. Mas Isaac continuou caminhando com seu pai. Chegando no local, Abraão prepara o altar, amarra a mão do seu filho e deita sobre o altar. No momento que Abraão levanta a sua mão para rolar o moço, o anjo desde o céu diz: Abraão, Abraão, não faça mal algum ao moço. Espírito Santo. E me chama a atenção que Abraão, ele continuou firme. Ele continuou firme da mesma maneira antes de Isaac entrar em cena. Ele continuou com a mesma fé, acreditando e confiando em Deus. Meu Deus. Quando o anjo fala isso, Deus entra em cena. Deus entrou em cena porque Deus fala para ele que, em momento algum, ele negou o seu filho. Espírito Santo. E Abraão olha para trás e vê a providência de Deus. Que Deus proveu o cordeiro Meu Deus. para ser sacrificado para ele. E nós? Nós estamos acreditando? Estamos confiando em Deus como que é necessário? Como foi dito aqui, poderíamos estar em casa,
assistindo uma televisão, um repórter, um futebol. Mas temos que ter prioridade às coisas de Deus. Aleluia. Porque Ele mesmo diz que Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Porque se Ele estiver em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas está acontecendo muitas coisas no inverso. Primeiro as coisas para ser depois Deus. Espírito Santo. É por isso que nós quebramos muitas vezes a cara. Desculpa a expressão. Porque Deus tem que ser prioridade sempre em nossas vidas. Não adianta a gente querer fazer da nossa maneira, do nosso jeitinho. Porque antes de você pensar em fazer, Deus já sabe. Porque Ele te criou e foi Ele que te formou. As coisas de Deus é perfeita. É tudo perfeito. Para você ver que Ele não te obriga a nada. Ele te deixa você escolher o que você quer para a tua vida. Mesmo você rejeitando, Ele te ama. Ele te ama. Porque Deus, Ele ama o pecador e abomina o pecado. Aleluia. Por isso que Jesus, Ele se rendeu naquela cruz. Jesus, quando o pastor falou aqui, eu estava pensando, quando Jesus subiu naquele Getsemane para orar, Jesus orou a primeira, a segunda e a terceira vez. E Deus não respondeu, porque Jesus estava no processo, tinha que se cumprir. Jesus foi orar pedindo para quê? Que passasse dele o cálice. Para você ver como o pecado estava tão fardado em Jesus. Ah, mas Jesus não era Deus? Sim, mas Jesus, Ele se fez carne. Jesus, Ele se fez carne. Ele se fez homem na terra. E pesou sobre Ele. Ele foi pedir ao Pai: Pai, se for da tua vontade, que não seja a minha, seja a tua vontade, pare esse cálice de mim. É. Mas era necessário Jesus passar por isso para resgatar a humanidade das garras do diabo. Os mesmos que crucificou Jesus lá eram os mesmos que andavam com Jesus querendo milagre, querendo bênção. Às vezes nós somos assim. A gente quer milagre, a gente quer bênção, mas a gente não está querendo abençoador. Estamos querendo as nossas vontades. Desse jeito. Por isso que Deus não te obriga a nada. Ele deixa você escolher. Ele está de braços abertos. A porta da graça ainda está aberta. Ela não mudou. Não mudou o endereço, continua com o mesmo endereço. O mesmo caminho. Basta a gente querer. Tudo depende do nosso querer e do nosso sacrifício. Se você não só querer e não sacrificar, não adianta de nada. Mas o que eu posso sacrificar? As minhas vontades, os meus vícios, as minhas manias. Isso é sacrifício. Porque na própria palavra de Deus diz: vem como estás, mas não permaneça. Para a gente estar na presença de Deus, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Tem que ter renúncia. Porque Deus, Ele quer um coração limpo. Porque a própria palavra dele diz: Ele não habita em lugar sujo. Espírito Santo. Como você vai botar um móvel novo dentro de uma casa velha, toda suja? É, papai. Não tem
como. Forte. Deus quer fazer morada em nossos corações, quer restaurar as nossas vidas. Aquilo que estava perdido, Ele traz de volta. Espírito Santo. Aquilo que você almeja alcançar, Ele pode realizar na sua vida. Mas para isso, basta estar na posição que Ele quer. É, Jesus. Não da maneira que nós achamos que estamos. Por quê? É, Às Deus. vezes eu posso achar que eu estou muito bem na presença de Deus, mas para Ele eu estou errado. Eu posso estar falando mil maravilhas, mas aquilo está saindo do coração, aquilo está sendo verdadeiro, Deus vivo. porque na palavra de Deus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Nem todos, porque aquele que foi jogado lá de cima, ele conhece a palavra melhor do que nós. E ele está, como ele fez lá em cima, está fazendo aqui embaixo. Está arrastando o máximo que ele está podendo. E muitos não estão ligados. Muitos não estão ligados. Estou falando por experiência, porque eu vejo muita gente com vaidade. Um querendo engolir o outro, empurrar para o goela abaixo. Não é assim. Cristo, Ele foi simples, continua sendo simples, e o principal, humilde. Seja humilde na presença de Deus. Esse tem que ser o seu alicerce do seu ministério, a humildade. Não adianta querer atropelar para chegar em algum lugar que você só vai voltar para o final da fila. Deus, Ele tem com cada um aqui presente uma coisa diferente. Não adianta querer roubar o talento um do outro. Não adianta. Porque o que Deus tem com o diácono Tiago é com o diácono Tiago. Não é com o diácono Vitor. Cada um tem o seu dom. Deus tem a promessa na vida de cada um. Espírito Santo. Mas vamos segurar para a gente não perder. Porque quem atrapalha Deus trabalhar somos nós mesmos. Não vamos botar culpa em A e B, não. Somos nós mesmos. Porque a gente deixa de ouvir o que tem que ouvir de Deus para ouvir vozes estranhas. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, porque até aqui Deus falou no meu coração, que os irmãos tiram um bom proveito da palavra. Eu agradeço ao pastor em nome de Jesus. Já deu certo. Quantos receberam de Deus aqui? Quantos receberam de Deus aqui, medidos Pai? Aleluia. Quantos colocam sobre teus pés, irmão? Agora eu falei direito. Coloca sobre teus pés, pelo pessoal nosso evangelista Nilson, em nome de Jesus. Igreja, persevera.